Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga santo é o nome do Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia. Amados irmãos, boa noite. Boa noite mais alegre. Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Quero cumprimentar os irmãos que estão entrando na nossa live agora também. Boa noite, que a paz do Senhor Jesus seja abundante na vida de cada um. Amém? Nós não podemos cumprimentar uns aos outros pegando na mão, abraçando, mas a gente pode fazer um coraçãozinho, amém? Pode levantar as mãos, dar um tchau, Deus abençoe, cumprimenta a pessoa que está do seu lado, sinalizando para ela, amém? Deus abençoe você, querido, que já está aí assistindo pela live, glória a Deus, amém, queridos? Nós vamos agora para o momento dos dízimos e das ofertas, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Nós acabamos de terminar o nosso louvor e agora nós vamos para o momento dos dízimos e das ofertas. Você que está em casa acompanhando pela live, pode preparar também o seu dízimo, a sua oferta, para você contribuir, participar da bênção do Senhor. Abra sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 9. Aleluia. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6. Aleluia. Amém? Diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Diz amém. Queridos, o Senhor nos ensina a ofertar, com alegria. A nossa oferta não pode ser carregada do peso, de culpa ou de obrigação, ou aquele peso, de uma pressão, seja de onde for, mas a oferta deve ser conforme determinou em nosso coração. Eu creio, queridos, que o Espírito Santo fala conosco nesse momento. Você crê nisso? Deus é quem ministra no seu coração para você ofertar. Oferta tal valor, oferta nessa noite, oferta na casa do Senhor, ou então o Senhor te ensina a ser um ofertante, mensalmente, semanalmente. É Ele quem ministra, quem nos ensina, quem nos incentiva, nos encoraja a ofertar na casa do Senhor. Então, o Senhor nos ensina que a nossa oferta, ela é como uma semente, E quem oferta, quem semeia pouco, colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. É claro que não há no nosso coração um desejo de troca, de barganha com Deus. Vou ofertar muito para receber muito. Não, mas o Senhor olha, aqui o título fala, semeando com generosidade. O Senhor olha a disposição do nosso coração, a generosidade do nosso coração, a disposição em contribuir com a obra dEle. Amém? Então se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Você que pode, pegue o seu envelope na sua cadeira e vamos preparar a nossa oferta nessa noite. E o seu dízimo, você que vai devolver o dízimo, em nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor nesse momento, consagrando ao Senhor, Pai, essa oferta, esse dízimo, Pai, porque nós entendemos esse princípio na Tua palavra e queremos Te honrar, Te obedecer. Pai, nós queremos ter um coração generoso em contribuir com a Tua obra, mais e mais, com gratidão, não por obrigação, por pressão, mas com alegria, como diz a Tua palavra. Então nós trazemos agora a Tua casa, em nome de Jesus, amém. Amém? Venha, como diz a palavra do Senhor, com alegria à frente trazer sua oferta. Na presença do inimigo, levanto aleluia, mais alto que os ruídos, levanto aleluia. Amém, amém. Levante suas mãos ainda sentados e vamos
estender as nossas mãos. Você que está nos acompanhando pela live, você pode ofertar através da nossa conta no banco e assim contribuir com a obra, com esse ministério. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Pai, essa oferta, esse dízimo. Graças te damos por tudo que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que toda provisão vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. As nossas crianças estão liberadas para o culto delas, onde elas estarão sendo ministradas pela palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero dar alguns recados aos irmãos, que inicialmente, no momento nós estamos realizando 3 encontros aqui na igreja, Na quinta-feira nós temos a nossa célula, no sábado nós temos o culto de jovens e hoje no domingo, aos domingos nós temos o culto de celebração, que é o culto onde nós podemos nos reunir com todos os cuidados, com as medidas de proteção exigidas pelo Ministério da Saúde. Amém, irmãos? Se coloque de pé no seu lugar, nós vamos já nos preparando para ouvir a palavra do Senhor. Você que está aí na sua casa, já pegue a sua Bíblia, se prepare. Você que gosta de anotar também, pegue o seu caderno para nós anotarmos. Queridos, eu sei que a gente não pode dar as mãos, mas nós podemos levantar um clamor em favor de alguns pedidos de oração. Amém? Em favor da igreja, em favor dessa cidade, em favor de algumas famílias. Então vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Lembre agora de uma pessoa que você conhece que precisa de oração. Amém? Coloque essa pessoa diante do Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor cada pedido de oração. A tua igreja que se reúne, Pai, oh Deus, nós cremos no poder da oração. Deus, como diz a tua palavra, o que ligares na terra será ligado no céu. Nós oramos por cada pessoa, Pai. Oh Deus, os irmãos que estão nos acompanhando pela live, abençoe cada família, cada casa. Visita agora com a tua presença poderosa, Espírito Santo. Pai, oramos, ó Deus, em nome de Jesus, pelos irmãos que estão enfermos, ó Pai, por aqueles irmãos que não podem vir aos cultos, ó Deus, por talvez fazer parte do grupo de risco, ó Deus, visita cada um desses irmãos, guarda, proteja, livra de todo mal. Deus, abençoe a cidade de Santana de Jacaré, abençoe o Brasil. Senhor, nós oramos, ó Pai, pelo fim desse vírus, pelo fim desse mal. Oramos pela nossa nação, abençoe, Pai, a nossa liderança, os políticos. Abençoe, Senhor, Deus, com a tua mão poderosa, intervenha, livra-nos, ó Deus, de todo o caos, livra-nos, ó Pai, de todos os problemas. Ó Senhor, tem misericórdia. Nós oramos ao Senhor. Pega a sua Bíblia agora e vamos fazer a nossa declaração de fé e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Aleluia, Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor para que a tua palavra que vai ser ministrada agora, ela possa falar ao nosso coração. Espírito Santo, queremos estar com o nosso coração aberto, pronto para receber a mensagem. Ó Deus, e essa palavra venha dar frutos. Deus, a tua palavra, ela é viva, que ela possa nos levar a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, que a tua palavra, Pai, gere em nós, Deus, todas as atitudes, todo o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, que o Senhor, nós possamos estar alinhados com a tua vontade. Espírito Santo, fale ao nosso coração. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, ser ministrados pela tua palavra, poderosamente ministrados. Oh Pai, queremos ser transformados e damos liberdade ao Senhor nesse momento. Nós te convidamos, Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Levante a sua Bíblia e diga assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. E eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. O meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Fala assim: eu serei transformado de glória em glória. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra que tem o tema mantendo a chama acesa. Você que gosta de anotar, mantendo a chama acesa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, essa semana
eu estava no meu TSD, em oração, buscando em Deus uma palavra para compartilhar com vocês. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre esse tempo que nós, como igreja, estamos vivendo. Do retorno aos cultos, mesmo usando máscaras, com número limitado de pessoas, né? Nós estamos voltando com todos os cuidados necessários, álcool gel, né? Nós voltamos, mas não podemos ter contato uns com os outros, não podemos pegar na mão, né? Algumas pessoas que talvez fazer parte do grupo de risco não podem vir, não estão vindo. E algumas outras pessoas que talvez poderiam vir, mas ainda não conseguiram vir ao culto. Enfim, eu estava pensando em tudo isso. E o Senhor estava ministrando ao meu coração sobre esse momento. Esse quadro que nós estamos enfrentando. Essa situação. E eu fiquei, queridos, confesso para os irmãos que eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado com a atmosfera do culto. Eu fiquei preocupado com a atmosfera das nossas reuniões, das células, né? E apesar de que a célula essa semana foi uma bênção. Amém, irmãos? Quantos estavam aqui e foram abençoados? Diga amém. Mas eu falo não especificamente da nossa igreja. Eu falo de um modo geral, da igreja do Senhor Jesus. Né? Essa semana eu estava até conversando com um pastor amigo e compartilhando com ele para saber se ele também tinha essa percepção, também, né, percebeu isso. E ele dizia a mesma coisa, sabe? Nós percebemos uma frieza espiritual por parte das pessoas. No ambiente do culto, uma atmosfera de medo, né, de isolamento social, onde no culto, nos nossos cultos, era para ser um ambiente de alegria, fé e amor, né, que é o que nós ministramos sempre, um ambiente de celebração, de comunhão, de presença de Deus, de fervor, de liberar do agir do Espírito Santo. Nós temos encontrado as pessoas assustadas, as pessoas com medo, abaladas com as notícias, né? As pessoas inseguras e muitos intimidados pela situação. Talvez os irmãos que estão nos acompanhando pela live não tenham percebido isso, porque talvez estão em suas casas, estão participando dos cultos pela live, mas têm sentido talvez essa frieza por parte da sua vida com respeito ao relacionamento seu com o Senhor. E queridos, eu não falo das medidas de segurança, não sou contra, pelo contrário, reitero, não é? Nós devemos sim, né, usar máscaras, devemos preservar com respeito ao álcool gel, nós devemos contribuir com todas as medidas de segurança exigidas pelo Ministério da Saúde. Isso é um dever cívico de cada um de nós. Nós devemos, é uma obrigação nossa, é um dever nosso como cidadãos. Agora, queridos, nós também precisamos ficar atentos e ter o discernimento espiritual, que por trás de tudo isso, desse ambiente, dessa atmosfera, né, existe uma ação do diabo, uma ação demoníaca contra a igreja do Senhor. E isso é claro, existe sim. Por quê? Porque a igreja sempre foi alvo do inimigo. O diabo sempre, né, tem a igreja como alvo para parar, para desestabilizar, para impedir o seu crescimento, para de uma certa maneira abalar os irmãos. E esse afastamento, queridos, esse isolamento, é tudo que o inimigo quer, é tudo que ele precisa, pois assim cada um de nós, assim as pessoas se tornam o quê? Frágeis, se tornam presas fácil. Nós dizemos uma frase, juntos somos mais fortes, não é assim que falamos? Mas nós também podemos dizer, sozinhos nós nos tornamos vulneráveis. Sozinhos nós somos mais vulneráveis. Então, queridos, nós temos que ficar atentos com isso, com essa atmosfera, com esse mover e discernir, sabe? E entender que se eu não posso visitar algum irmão por precaução, com todos os cuidados necessários, mas eu posso ligar, eu posso mandar mensagens, eu posso perguntar para esse irmão, e aí meu irmão, como é que você está? Está tudo bem com você? E como está a sua vida? Como você está espiritualmente? Eu não estou encontrando com você nos cultos, eu não estou te vendo nas nossas reuniões de célula, você está bem? Sua vida espiritual?
Sabe? Ou então a gente pode falar, meu irmão, qualquer coisa que você precisar, você pode me ligar, você pode entrar em contato comigo, nós estamos juntos. Então nós podemos fazer uma oração por telefone, algo nós podemos fazer. Os irmãos concordam? Amém, queridos? A verdade, queridos, é que nós precisamos reagir a essa atmosfera, né? Esse clima de intimidação, não é? Porque o medo, queridos, ele paralisa a nossa fé. Vou repetir, o medo paralisa a sua fé, não é? Entende uma coisa, o Senhor falou muito ao meu coração essa semana sobre isso. Nem tudo o que acontece comigo e com você que há a aprovação de Deus, que tem a aprovação de Deus, né? Mas em tudo e em todo momento, Deus está avaliando as nossas escolhas, as nossas atitudes e as nossas ações. Então vou repetir, não quer dizer que tudo que acontece na sua vida significa que Deus aprovou, que Deus permitiu, que há a aprovação do Senhor. Não, mas em tudo, em todo momento, o Senhor está avaliando as suas decisões. O Senhor está avaliando as suas escolhas. Ele está vendo os nossos comportamentos. Os irmãos entendem? Amém? Romanos capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 12, versículo 11. Você que pode, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 12, versículo 11. Diz: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Amém? Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Queridos, nós temos declarado que 2020 é o ano do despertamento espiritual, não é verdade? Esse é o nosso tema para esse ano, para a igreja aqui em Santana. E o despertamento espiritual é exatamente para momentos como esse, onde de repente você percebe uma frieza, você percebe por parte das pessoas um desânimo, uma falta de compromisso com o Senhor, e disposição em orar, em buscar a presença de Deus, em pagar preço. Você percebe uma atmosfera de frieza espiritual. E de repente você entende, e o Senhor começa a te levantar como uma brasa viva na mão do Senhor, para ministrar na vida daqueles que estão, né, fracos, aqueles que estão abalados, aqueles que estão sinalizando que estão frios. E você vem e encoraja esses irmãos, você libera uma palavra para fortalecimento, você chama para orar, você chama para buscar a presença de Deus. É a mesma coisa, queridos, que uma brasa na churrasqueira. Não é? Você que já assou carne ou já, né, teve a oportunidade de estar ali administrando o fogo da churrasqueira, você sabe, quando você está colocando fogo ali, algumas brasas, elas começam a pegar fogo, e as outras ainda não. E aí quando você aproxima aquela que não pegou fogo, perto da que já está pegando fogo, a tendência natural qual é, queridos? Ela pegar fogo também, ela esquentar, e ela pegar fogo, e assim toda a churrasqueira, todo o espaço ali, está com as brasas pegando fogo. E aí de repente, querido, despertamento espiritual é quando você entende isso, o seu papel na vida do irmão, o seu papel na vida da igreja, e aquele irmão que você estava, né, que você percebeu que o fogo da presença de Deus na vida dele estava quase apagando, não é? De repente ele começa a acender novamente, de repente ele começa a sua fé a ser fortalecida novamente, e ele começa a se romper na presença de Deus. Amém, irmãos? Sabe, é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Isso é despertamento espiritual. É quando você entende que você pode, com uma palavra, com uma ligação, com um telefonema, que você pode, com um contato, né, reavivar, reencorajar a vida daquele irmão que está com a sua vida na presença de Deus, com fogo quase se apagando. Eu vejo, queridos, que esse é o nosso papel como igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele faz uma advertência: sede fervorosos no Espírito. Ser fervoroso, querido, fala de intensidade, fala de entusiasmo, paixão. Amém? Isso, queridos, é o que o Senhor espera de cada um de nós.
Nós não podemos permitir que a chama do Espírito apague em nossas vidas, né? Que nós que nós não percamos o ponto de ebulição, de fervura na presença de Deus, porque Deus deseja que nós sejamos fervorosos, intensos, entusiasmados com o nosso relacionamento com Ele. Sabe, queridos, nós precisamos nos empenhar o máximo para que a chama do Espírito Santo nos mantenha aquecidos. A chama do Espírito Santo te mantém aquecido, a sua fé aquecida. E você deve ficar atento que o diabo sempre trabalhará para esfriar a todo custo a temperatura do seu relacionamento com Deus. Isso é o papel do inimigo. Ele vai fazer de todos os jeitos, de todas as maneiras, ele vai fazer a todo custo com que a temperatura do seu relacionamento com Deus, né, caia, esfrie. Então é por isso que nós temos que, queridos, trabalhar no nosso emocional, na nossa vida, trabalhar com as nossas atitudes para manter essa chama acesa. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Diz o texto. Esse versículo, queridos, o Senhor, Ele faz uma advertência à igreja de Laodiceia, porque eles não eram nem frios e nem quentes. Diz o texto, assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhe este conselho, comprem de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Sabe, queridos, essa igreja, ela estava vivendo uma fase difícil, uma fase crítica, porque antes, quando ela não conhecia o Senhor Jesus, ela era uma igreja fria, mas depois ela aceitou o Senhor Jesus, eles se tornaram o quê? Quentes, zelosos, seguidores do Senhor Jesus. Mas nesse momento eles se encontravam no estado intermediário, no estado perigoso da sua fé, do seu relacionamento cristão, uma mornidão espiritual. Eles estavam mornos. E o que é isso, queridos? Sabe? Eles não estavam mais com vontade de corresponder aos movimentos do Espírito. Eles não desejavam mais, né? Eles não tinham fome da presença do Senhor. Eles não desejavam mais dar liberdade ao Espírito Santo. Não tinham disposição em fazer a obra do Senhor. Não respondiam mais ao seu chamado, à obra do Senhor, ao arrependimento. E o pior é que eles não estavam nem frios o suficiente para perceber que eles precisavam mudar. Eles estavam mornos. E por estar morno, o Senhor Jesus desejava que eles fossem frios ou quentes, porque assim o Senhor poderia fazer algo por eles. Deixa eu te falar uma coisa, a mornidão espiritual é o pior estado que se estabelece na vida de um cristão, de uma pessoa que um dia teve um relacionamento pessoal e verdadeiro com Deus. Vou repetir para você, a mornidão espiritual é o pior estado que se estabelece na vida daquele que um dia teve um relacionamento pessoal e verdadeiro com Deus. Nós devemos, querido, orar ao Senhor para nós discernir, para que nós possamos entender o momento que nós estamos vivendo como igreja, como cristão, como homem e como mulher de Deus. A pergunta que eu faço para você é: como você se sente espiritualmente hoje? Seja sincero para você mesmo. Você se sente frio? Você se sente morno? Ou está queimando na presença de Deus? Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, qual a temperatura do seu relacionamento com Deus? Que nota você daria? Qual
nota você daria para a temperatura do seu relacionamento com Deus? Não, pastor, olha, eu sinto que eu estou mediano, estou com nota 5. Então você está morno. Não, pastor, eu estou com nota baixa na presença de Deus. Querido, você está frio, você precisa agir. Como cristão, isso é um perigo. Então, queridos, nós precisamos agir. E eu quero compartilhar com vocês sobre 4 atitudes para se manter aquecido pelo fogo do Espírito e não deixar a mornidão te alcançar, que ela atinja a sua vida. Amém? Você que gosta de anotar, anote aí. Primeira atitude que nós precisamos ter: cultive a presença de Deus. Fala comigo, cultive a presença de Deus. Queridos, eu gosto muito de café, os irmãos sabem disso, né? Eu gosto de um café, principalmente nesse tempo friozinho, um café quentinho, muito gostoso, não é, irmãos? E quando você está fazendo café, você coloca água para ferver, não é? Na vasilha, e a água está ali, e de repente quando ela começa a ferver, né, você tira do fogo. E aí quando você tem a experiência de tirar ela do fogo, a tendência é ela ficar aquecida por um tempo. Ela fica quente por um tempo. Mas logo, ela deixa de ferver. E ela começa a se esfriar. Se ela não for utilizada para poder coar o café, o pó, não é? Ela começa a se esfriar. Queridos, da mesma maneira, é a minha vida, é a sua vida. Sabe, é a mesma coisa para nós, queridos, permanecermos incendiados. Para você permanecer com a sua vida fervorosa, você precisa manter contato com a fonte de calor na sua vida, com a fonte original de calor. Que fonte é essa? A presença de Deus. Amém, irmão? É Ele que nos incendeia. Então, para nós mantermos a nossa vida fervorosa na presença de Deus, nós precisamos manter contato direto com essa fonte de calor, com o Senhor, com Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, no versículo 13. Versículo 12, perdão, Jeremias 29, 12 diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Queridos, esse texto é muito claro para nós. A palavra do Senhor fala que nós clamaremos ao Senhor, que nós oraremos ao Senhor, e Ele nos ouvirá. Mas Ele diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Todo coração, a palavra do Senhor fala todo coração. Todo coração é por completo, não é parcial, não é quase cheio, não é com quase alguma vontade, alguma disposição, não é todo coração, não é dividido com outras coisas. É por isso que quando você vem para o culto, você deve fazer uma oração de abrir mão de tudo que ficou na sua casa, tudo aquilo que queira roubar a sua atenção, distração, preocupação, deixa tudo lá fora e que aqui você possa estar adorando o Senhor de todo o seu coração. Amém, irmãos? E aí, queridos, nesse momento nós começamos a viver experiências maravilhosas com o Senhor. Mas pode ser, querido, que você se contente com algum tipo de experiência que você tem com Deus, e você está por satisfeito, mas eu quero dizer para você, há muito mais de Deus para você. Há muito mais, o Senhor tem muito mais para você. Isso, como se diz, é só a ponta do iceberg, queridos. Nós não podemos nos contentar e achar que Deus já se revelou tudo que Ele tinha para revelar em nossa vida, não. Amém? Quando Ele diz buscar o Senhor de todo o coração, nós devemos nos exercitar para estar em inteireza de coração diante do Senhor. Amém? No Salmo 25, versículo 14. Não precisa abrir, diz assim, Salmo 25, versículo 14, diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Sabe, queridos, há segredos da parte do Senhor que Ele revela para aqueles que temem a Ele.
coisas íntimas, coisas que o Senhor quer fazer na vida do seu povo, na sua vida, querido, que o Senhor revela quando você confia nele, quando há temor no seu coração, e diz a palavra, ele te leva a conhecer a sua aliança, amém? Sabe, querido, o temor do Senhor nos leva a buscá-lo de todo o coração, e essa busca de todo o coração nos faz com que Ele revele a nós seus segredos, revele a nós a sua vontade, os seus mistérios, e nos leve a conhecer os benefícios da aliança que nós temos com o Senhor. Quantos entendem? Diga amém. Então, queridos, cultive mais a presença de Deus na sua vida, faça algo por isso. Sabe, não espere só os cultos, os nossos encontros, a célula, não espere só as datas de encontro da igreja, não. Separe um momento de oração na sua casa, de adoração, de leitura da palavra. Separe momentos que você sabe que vai atrair a presença de Deus para dentro da sua casa, na sua vida. Leia livros para edificar a sua fé, faça isso diariamente, amém? Salmo capítulo 42, versículo 1. Expressa um sentimento ardente na vida do salmista. Ele diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aí ele diz: quando poderei entrar para apresentar-me diante de Deus? Amém, irmãos? Nós devemos fazer isso, né? É a expectativa de quando podemos entrar na presença de Deus, quando nós podemos chegar diante do Senhor, né? Como a corça anseia por águas correntes, nós também temos que desejar, né? A presença de Deus na nossa vida. Aleluia. Segunda atitude para nós mantermos a nossa chama acesa é: não apague o Espírito. Não apague o Espírito. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Diz o texto: não apaguem o Espírito. Sabe, queridos, em março nós ministramos uma palavra, você deve lembrar, racional versus espiritual. Quem lembra? Amém? O ponto-chave dessa ministração é exatamente você não desprezar ou rejeitar as manifestações do Espírito Santo, os seus dons sobrenaturais. Pelo contrário, você valorizar, você respeitar, você saber lidar com os dons, você buscar esses dons, né? Nós aprendemos que somos nós quem decidimos como nós vamos reagir diante dos fatos, racionalmente, pela razão ou espiritualmente, tendo o discernimento espiritual da parte de Deus, buscando isso da parte do Senhor. Quando Paulo diz não apaguem o Espírito, Paulo está dizendo que é possível um cristão apagar o Espírito Santo na sua vida. Aí você pergunta, como? Como nós podemos apagar o mover do Espírito Santo em nossa vida? Quando você despreza o Espírito Santo, quando você reprime o Espírito Santo, você rejeita as suas manifestações sobrenaturais. Quando ele de repente começa a ministrar na sua vida e você fala, não quero isso, não, o que é isso? Não, misericórdia, o que está acontecendo? Eu não posso orar em línguas, eu não posso mover nisso, eu não posso fazer aquilo, sendo que não está vindo nada da sua carne, é o próprio Espírito Santo querendo te usar com sinais. Amém, irmãos? Então nós podemos apagar sim o Espírito Santo. Nós apagamos o Espírito Santo quando nós vivemos uma vida de pecado. O pecado nos afasta daquilo que o Espírito Santo tem para nossas vidas. Por quê? Porque Ele é santo. Jeremias capítulo 20, abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 20, versículo 9. Aleluia. Jeremias capítulo 20, versículo 9, diz, acharam? Diz o texto, mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais.
Amém, irmãos? Olha que tremendo, queridos. De repente o profeta diz assim: mesmo que eu tente, né, mesmo que eu me esforce para não mencionar, né, não falar mais o seu nome, mas um fogo arde em meu coração, um fogo dentro de mim, e eu estou cansado de tentar conter esse fogo, mas eu não consigo. Esse fogo, queridos, é o fogo do Espírito Santo na nossa vida, amém? Eu não sei como você se sente espiritualmente, querido. Eu não sei que nota você dá para o seu relacionamento, para a temperatura do seu relacionamento com Deus. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, essa noite, o Senhor coloca uma brasa em seu coração. E Ele vai soprar na sua vida. Ele vai soprar para que essa brasa pegue fogo. E esse fogo é o fogo da presença de Deus. E você vai começar a sentir a presença de Deus aí na sua vida, na sua casa, onde você estiver. Porque esse fogo vai queimar. Amém, irmãos? Que você possa sentir a presença de Deus aí agora, te incendiando. Sinta o fogo de Deus. Levítico capítulo 6, versículo 13. Levítico capítulo 6, versículo 13 diz: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, a chama não pode apagar. Queridos, nós somos o altar do Senhor, a chama de Deus não pode apagar na nossa vida, amém? Você é o altar do Senhor, querido, mantenha a chama acesa na sua vida, o fogo não pode apagar, amém? Terceiro, abandone tudo aquilo que produz frieza na sua vida. Abandone tudo aquilo que produz frieza na sua vida. Abra sua Bíblia lá em Zacarias, no capítulo 3. Olhe no índice se você tiver alguma dificuldade. Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Aleluia, Jesus. Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Diz: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O que estava acontecendo aqui, queridos? O sacerdote chamado Josué estava descrito aqui como tição tirado do fogo. Por quê? Porque ele estava, na verdade, ele estava apagado espiritualmente. Ele era como tição tirado do fogo. Isso é uma figura de linguagem que ele estava apagado espiritualmente. E aí você pergunta, quais eram os motivos para que ele estivesse apagado espiritualmente? Frio, pecado. Diz o texto que havia pecado na vida do sacerdote. As suas vestes estavam sujas. Isso fala de pecado. Segundo motivo, isolamento. Ele era um tição do braseiro, fora do braseiro. Um tição fora do braseiro, uma brasa fora do braseiro. E, terceiro, falta de autoridade espiritual. Satanás conseguia resisti-lo. Ele não tinha autoridade. Já viu quando a pessoa vai tentar expulsar demônio? E ela ora, e o demônio não sai. E fica aquela guerra, aquela batalha ali, aquela resistência da parte do inimigo. Por quê? Porque faltava autoridade espiritual. Queridos, quando nós permitimos essas coisas em nossas vidas, o que eu e você, o que nós colhemos é frieza e morte espiritual. Frieza e morte espiritual. A mornidão espiritual, ela é uma colheita. Você colhe por causa de algumas atitudes que você permite em sua vida. A frieza espiritual é a colheita de atitudes que você permite em sua vida. Pecado, vestes sujas, isolamento, você está fora do braseiro, sozinho, se isolar, né? E falta de autoridade espiritual. Quando você não tem uma vida de oração, de busca da presença do Senhor. Depois no versículo 4, ainda no capítulo 3, versículo 4, diz a palavra: o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras. Depois disse a Josué: veja,
eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também, coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou a Josué, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui. Sabe, queridos, aqui o anjo do Senhor realiza uma obra poderosa na vida desse sacerdote. Ele tira as vestes sujas, não é? Ele traz ele de volta para a presença de Deus. Ele coloca um turbante na cabeça dele. Isso fala de autoridade, foi restituída sobre ele, não é? E ele diz, olha, se você obedecer os meus preceitos, você voltará a governar, não é? Você voltará a ter autoridade. Sabe, querido, eu quero dizer para você em Filipenses capítulo 1, versículo 6, não precisa abrir sua Bíblia, mas lá fala que o Senhor começou uma boa obra em nossa vida. Você crê que Deus começou uma obra na sua vida? E a palavra de Deus fala que é uma boa obra. Deus começou uma obra na sua vida. Sabe que obra é essa? De regeneração. Sabe, uma obra de santificação. Uma obra de aplicar em você a obra de Cristo na cruz. Aquilo que o Senhor Jesus cumpriu na cruz do Calvário. Mas em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, também fala que nós somos cooperadores de Deus. O Senhor começou a obra, mas eu devo cooperar com essa obra. Você deve cooperar, você deve fazer sua parte. Há a parte que é sua responsabilidade. Quantos entendem? Diga amém. É você que é responsável, sabe, por abandonar tudo aquilo que produz frieza espiritual na sua vida. É você que tem que dizer não. É você que tem que pôr limites para aquilo que você sabe que te atrapalha espiritualmente, que atrapalha você servir a Deus, que atrapalha você, sabe, ter uma vida de oração, ter uma vida constante de leitura da palavra. Eu não sei, queridos, mas pode ser várias coisas. Pode ser amizade, pode ser rede social, pode ser namorado, pode ser várias coisas, pode ser um relacionamento. Podem ser várias coisas que infelizmente contribuem para a frieza espiritual. Então a palavra de Deus para a sua vida nessa noite é: abandone, se livre de tudo que produz frieza em sua vida. Seja radical. Quantos entendem? Diga amém. E por último, quarto, não se isole completamente. Não se isole completamente. Sabe, queridos, nós estamos falando de isolamento social, sim, de proteção. Mas a palavra do Senhor para nós essa noite é: não se isole completamente. Abra sua Bíblia no Salmo 133, versículo 1. Vamos ver o que diz a palavra. Salmo 133, versículo 1. Vamos entender claramente o que o Senhor quer ministrar a nós nesse tópico. Diz o texto: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Sabe, queridos, você não pode ter contato com pessoas. Você não pode congregar, sim, por causa da proteção, não é? Por precaução, né? Eu concordo plenamente, você não pode fazer isso. Mas, querido, você pode manter contato. Os irmãos concordam? Você pode permanecer junto em oração. Você pode muito bem ligar para a pessoa e falar: irmão, eu não estou sentindo bem, eu estou sentindo frio espiritualmente. Ou você pode manter contato com aquele que você sabe que está frio, né? Nós não podemos estar juntos, mas nós podemos permanecer juntos em oração, buscando a Deus em oração. Amém, irmãos? Mesmo que essa pessoa esteja na casa dela e você esteja na sua casa, é possível nós mantermos conectados, nós estamos juntos, interligados, e nós vivemos essa palavra de conviver em união. Amém, irmãos? Nós devemos dizer para as pessoas que elas não estão sozinhas, que nós somos uma família, que nós estamos juntos,
Nosso alicerce, queridos, precisa ser o amor, a santidade e a unidade. Unidade. Queridos, o Espírito Santo colocou um temor no meu coração essa semana, exatamente por isso. Muitas pessoas estão, por causa dessa direção, por causa dessa pressão, por isolamento social, muitas pessoas estão se sentindo intimidadas, muitas pessoas estão com medo, e o medo tem paralisado a fé dessas pessoas. E esse isolamento social tem feito com que muitas pessoas se tornem presas fáceis para o diabo. Nós temos que reagir contra isso. Amém, irmãos? Nós temos que, quebrar essa atmosfera de intimidação, essa atmosfera que está promovendo frieza no meio da igreja, em nome de Jesus, e dizer que nós não podemos estar juntos, nós não podemos congregar, fazer os nossos grandes ajuntamentos, mas nós podemos manter contatos e ainda assim permanecermos em unidade. Amém, irmãos? Se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele se torna inoperante quando há divisões entre nós. Vou repetir para você. O Espírito Santo se torna inoperante quando há divisões entre nós. Quando nós não entendemos nosso papel de unidade, de nós sermos um no corpo de Cristo. Deixa eu dizer para você, o que Salmo 133 está dizendo é que há um poder que é liberado por Deus quando há unidade. E essa unidade não vem só quando nós estamos juntos, não. Essa unidade vem quando nós entendemos que nós fazemos parte do corpo da família de Cristo. Quando eu entendo que o meu papel na vida de um irmão que não está bem espiritualmente, e eu posso ligar para ele. Quando eu olho para o irmão que eu vejo que ele está com a sua fé abalada, que ele está como aquela brasa na churrasqueira afastada do fogo, e está só se esfriando, e que eu chego lá e trago ele para a presença de Deus novamente. Quando eu entendo que o meu papel é ser bênção na vida do outro irmão. Amém, irmãos? Diz o Salmo, o Senhor libera a bênção da vida para sempre. O fervor, o fervente amor de Deus e ao próximo, aliado a uma vida de santificação, fará com que Deus esteja entre nós, manifestando o seu poder. Quantos querem ver o poder de Deus manifestar na sua vida? Então nós devemos agir, queridos. Nós devemos agir, como diz a palavra, amando o próximo, e uma vida de santificação, e isso trará a presença de Deus. Eu quero colocar uma canção aqui, para você ter uma oportunidade de adorar o Senhor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero te dar liberdade, mesmo você que está na live acompanhando, você possa ouvir essa canção, e buscar a presença de Deus nesse momento de todo o seu coração. Todo o seu coração. Eu quero te dar liberdade para que, se você quiser sair do seu lugar, você pode vir aqui à frente. Não tem problema nenhum, fique à vontade. O mais importante é você não perder a oportunidade. É uma canção nova, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar no seu coração. Aleluia, Jesus. Oh, querido, abra a mão agora de qualquer preocupação. Abra a mão agora de qualquer coisa e busque o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. O Cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Presença de Deus, mas faz dessa canção uma oração em nome de Jesus. Deu fogo em meu coração. Não volte para sua casa sem sentir o toque da presença de Deus. Você é livre na presença do Senhor. Se você sentir vontade de vir aqui à frente, se derramar diante do Senhor, fique à vontade, que nada te impeça. Aleluia. Vida se tornou um sacrifício. Eu sou.
Senhor querido, de forma intensa. Clame pela presença do Senhor. Busque a face do Senhor. Eu pergunto para você, qual a temperatura do seu relacionamento com Deus? Qual é o nível do seu relacionamento com o Senhor? Que nota você dá? Em nome de Jesus, não volte para sua casa frio espiritualmente, se sentindo morno. O Senhor nessa noite Ele quer queimar, acender a chama da sua vida, chama da presença dEle, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cai por terra, Pai, toda religiosidade, cai por terra, Pai, toda estrutura de orgulho, cai por terra, Senhor, em nome de Jesus, todo pecado, tudo aquilo que impede, Senhor, o Teu fogo de queimar na nossa vida, o fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, nós aceitamos, ó Pai, frieza espiritual no nosso meio, esse espírito de intimidação, oh Deus medo, Senhor, em nome de Jesus, maior é o Senhor que está conosco, como Deus fiel, o Deus que protege a Tua igreja, o Deus que guarda, que nos livra. Declare isso, querido, o Senhor tem todo o poder. Começa a orar agora em nome de Jesus. Começa a orar agora na sua casa. Começa a orar agora com a sua família. Você que está nos acompanhando pela live, busque a presença de Deus. Comece agora a clamar. Vai buscando, vai dizendo: Senhor, queima, Pai, na minha vida a Tua presença. Você que está aqui no templo, na igreja, começa a orar, querido. O Senhor vai responder a sua oração, a fome e sede do seu coração. Nós precisamos apresentar diante do Senhor com fome e sede da presença de Deus, pelo Teu fogo. Aleluia! Deus respeita a lei da fome. Ah, querido, você precisa manifestar a fome que você tem do Senhor, o quanto você deseja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, manifesta, começa a agir, começa a liberar o Teu poder, a Tua presença. Quem sabe está na hora de você pedir perdão ao Senhor por toda frieza espiritual. Peça perdão ao Senhor por toda apatia, por toda omissão. Peça perdão ao Senhor em nome de Jesus por todo pensamento pecaminoso, porque você permitiu que algumas coisas esfriassem a sua fé. Em nome de Jesus, algumas coisas esfriassem o seu relacionamento com o Senhor. Mas fala: Deus, a partir de hoje, Pai, eu vou abrir mão, eu vou abandonar tudo aquilo que produz frieza na minha vida espiritual. Eu quero cultivar um relacionamento com o Senhor. Eu quero cultivar, ó Deus, em nome de Jesus, o nosso relacionamento, Senhor. Aleluia, Jesus. Vem, Senhor, com a Tua chama queimar, Pai. Faz fogo do céu descer, Senhor. O Senhor tem todo o poder. Visita, Deus. Aleluia, sopra, Deus. Sopra, Senhor, nossa vida. Sopra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, queridos. Eu queria, em nome de Jesus, compartilhar com os irmãos. O Senhor colocou no meu coração como uma direção. Eu queria compartilhar com vocês. Para essa semana, se possível, todos nós fazemos um jejum. Amém, queridos? Seria 7 dias de jejum e oração. E eu queria propor para você, para nós orarmos juntos às 11 horas. Eu sei que talvez algum irmão vai ter dificuldade, por talvez logística ou qualquer coisa, mas se for possível, queridos, 11 horas, você lá na sua casa, reúne a sua família e nós pudéssemos ter um período de oração ali. Não vai ser o tempo que o Senhor direcionar você. Amém? E o jejum vai ser algo que o Senhor ministrar no seu coração, sobre algo que você queira pagar, dispor por mais da presença dele na sua vida. Eu convido os irmãos também que estão nos assistindo pela live, você que quer participar desse jejum, de segunda a domingo que vem, 7 dias de jejum e oração, e começar amanhã, né? O jejum começa hoje meia-noite, e amanhã às 11 horas da noite, às 23 horas, nós estarmos juntos em oração.
Amém? Por que nós vamos orar? Por mais a presença de Deus, né? Para nós queimarmos a presença de Deus, toda a frieza espiritual. Orar por aqueles irmãos que estão se sentindo, né, abalados, cansados, aqueles irmãos que estão se sentindo intimidados, aqueles irmãos que estão com medo, amém, irmãos? Que não podem vir à igreja por cuidados com a sua saúde. Então nós temos que orar por eles, temos que interceder por eles. Os irmãos entendem e recebem, amém, irmãos? Em nome de Jesus, eu queria te dar essa direção. E depois eu posso estar explicando mais detalhes sobre isso, né? Mas o jejum é realmente aquilo que o Senhor direcionar você no seu coração, de alimento, né? 6 horas, 12 horas, do jeito que o Senhor direcionar você, 8 horas, mas que você pague o preço pela presença de Deus, mais fogo de Deus, amém? Levante suas mãos, quero abençoar a sua semana. Pai, em nome de Jesus, abençoe a semana de cada um dos irmãos, dos teus filhos, Pai, que estão aqui na igreja, os que estão na live assistindo às suas casas. Senhor, que o teu anjo esteja acampado ao nosso redor, guardando a nossa casa, a nossa família de todo o mal, nos livrando de tudo aquilo que não provém do Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Nós descansamos debaixo de tuas asas. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você hoje e para todos sempre. Diga amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe os irmãos da live, em nome de Jesus. Que o Senhor fale mais no seu coração. Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Dá um sinal, dá um tchau para o irmão que está ao seu lado. A paz do Senhor Jesus seja abundante na sua vida, em nome de Jesus. Boa noite.